Hi, how are you? My name is Pedro Saraiva, professor de inglês. Bem-vindo à segunda parte do curso de inglês para iniciantes. Este é um curso promovido pela ADESC, assim que peço que vocês sigam nas redes sociais e se informem a respeito da certificação. Let's go! Então, nessa aula de hoje vamos estudar um pouco sobre os greetings, saudações, e também conversation, conversação. Vamos ver as principais saudações, como cumprimentar, como se despedir, como iniciar um diálogo e também vamos ver um pouco sobre a estrutura desse diálogo, tá certo? No entanto, se trata de um diálogo mais formal. Estruturas mais informais, vamos deixar para outro vídeo. Vamos começar então com o basicão, a começar com o olá. Então, quando você encontra uma pessoa, você pode dizer hello. Hello. Se é dia, você pode falar good morning. Good morning. Ok? A próxima expressão é para quando é tarde. Good afternoon. Good afternoon. Observem que esse D, como ele está próximo de uma vogal, do afternoon, ele ganha um som de R. Isso é muito característico do inglês americano. Good afternoon. Esse mesmo som característico do inglês americano, a gente pode encontrar na próxima expressão. Good evening. Good evening. Que é o boa noite, quando a gente vai cumprimentar. Quando a gente vai se despedir, good night. Good night. Tá certo? Preste atenção nessa diferença. Good evening, para quando eu encontro a pessoa. E quando eu vou me despedir, good night. Nessa parte da aula, não coloquei nenhuma imagem minha falando, para que você prestasse atenção apenas no som, para que você ouvisse e também olhasse para a estrutura em como se escreve, tá certo? Para pedir com licença, podemos utilizar excuse me. Excuse me. Para falar até logo, ou numa tradução mais literal, vejo você depois, você pode dizer see you soon. See you soon. Para dizer muito bem, very well. Very well. Você não precisa necessariamente falar rápido agora, tá certo? Você pode começar falando devagar para pegar a pronúncia e depois você acelera um pouco quando você for falar, tá certo? Agora seguimos com um som mais polêmico para nós brasileiros, que é um fonema que não temos na língua portuguesa. Certo? Para dizer obrigado, vamos falar thank you. Thank you. Mas eu escutei um thank you ou um thank you. Bem, pessoal, é um fonema aí no meio, tá? Quase como se fosse um assopro. Você vai colocar a língua lá nos dois dentinhos de cima e você vai deixar o A sair. Thank you. Thank you. Não podemos esquecer dos tradicionais yes e no, para sim e para não. Para dizer o seu nome, podemos utilizar my name is. My name is. Para dizer, por favor, please. Please. Para pedir desculpas, dizer sinto muito. I am sorry. I am sorry. Mas, no geral, um falante nativo ele vai abreviar. Então, você pode dizer I'm sorry. I'm sorry. E, por fim, para se despedir, você pode falar goodbye. Ou simplesmente bye, ou bye bye, como vocês acharem melhor. Pronto, agora vamos ver como é que essa expressão ela ficaria em um diálogo, certo? Vamos dividir em um diálogo em 3 passos. O primeiro começaria com uma apresentação. Então ficaria mais ou menos: Hello, good afternoon, my name is Pedro. Se é tarde, good afternoon. Se é de dia, vocês poderiam dizer good morning, certo? E podem substituir qualquer uma dessas expressões, desde que sejam de apresentação. No segundo momento, a pessoa vai se aproximar, perguntar o nome, saber de onde a pessoa é, como a pessoa está.
Temos aí 3 perguntinhas chaves. What's your name? How are you? Como você está? E em seguida, pergunta de onde a pessoa é. Where are you from? Por fim, o diálogo termina com uma despedida. Excuse me, but I have to go. Com licença, eu preciso ir. Mas eu preciso ir. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. E a outra pessoa poderia responder: prazer em conhecê-lo também. Nice to meet you too. Mas nos exemplos que temos aí, a pessoa opta por dizer simplesmente: tchau, vejo você depois. Goodbye, see you soon. Aí temos um exemplo de um diálogo, de uma conversation, uma conversação. Então James começa falando, né, cumprimentando. Hello! E Lisa responde, Hi! Então James pergunta como Lisa está. How are you? E Lisa responde, Good! How are you? Pergunta de volta como é que James está. Na verdade, Lisa fala I'm good, mas também poderia ser good, não teria prejuízo na conversação. E logo James responde, pergunta a Lisa na verdade. Do you speak English? Ou seja, você fala inglês? Lisa responde, um pouquinho. E logo pergunta, você é americano? Em inglês ficaria, a little. Are you American? James responde que sim, yes. E logo Lisa pergunta de onde ele é. Where are you from? E James responde, I'm from California. Por fim, eles se despedem com um prazer em conhecer e prazer em conhecê-lo também. Nice to meet you. Nice to meet you too. Se for um sotaque americano, podemos falar Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you por assistir essa aula. Espero que você pratique, repita as expressões. Posso deixar como atividade você criar uma conversação, certo? Imagine que você está numa situação comunicativa. Lembrem dos 3 passos da comunicação, certo? Se apresentar, se aproximar e se despedir. Vamos exercitar? Então eu vejo vocês depois para a próxima parte do vídeo de inglês básico para iniciantes, tá certo? See you later!